Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Cacá Oliveira aqui falando um vídeo sobre The Last of Us e abordando o tema de que a Abby é psicopata. Sim, ela é. O vídeo é basicamente para justificar por que ela é uma psicopata. Ou talvez não seja uma psicopata, ou ela é só mal escrita mesmo. Mas enfim, eu tô fazendo esse vídeo porque na semana passada aí, o último episódio que saiu até agora que eu tô fazendo esse vídeo, foi o que a Abby. Bom, já vou contando, vai ter spoiler da série, porque eu joguei os jogos, então eu sei o que acontece no jogo, então se eles seguirem a série a mesma coisa, obviamente eu vou contar spoiler. Aconteceu uma coisa que a Abby faz uma tremenda maldade, causa aquele momento de divisão entre os fãs, entre as pessoas que estão assistindo, que aconteceu uma coisa no nível Ned Stark morrendo no episódio, lá no final da primeira temporada, e sendo aquela cena chocante. Passava na HBO também, Game of Thrones, e aqui a HBO meio que tenta repetir com um variado grau de sucesso ali. Esse já é uma polêmica que é repetida, porque no jogo teve essa mesma polêmica, foi muito controverso e The Last of Us sempre foi carregado de muitas polêmicazinhas desse tipo, assim. E aí eu vi recentemente um vídeo da Isabella Boscov falando que ela acha que nada pode ser feito para tornar a Abby que ela possa alcançar a redenção, que ela possa ser redimível. Acabei de ver um tucano passando na janela ali e distrair. tipo em The Last of Us eles vê as girafas lá. O caso lá da Isabella Boscov, porque falaram pra ela assim: mas você vai entender por que a Abby fez isso e tal. Aí ela fala: não há nada que possa me fazer mudar de. Basicamente ela falou uma coisa desse tipo, porque tipo, não tem como. Ela fala: a Abby é sádica, psicopata e egoísta narcisista, né? E eu vi um outro vídeo que era do Matheus Fiori, e ele tem o ponto de vista dessas pessoas que tentaram amenizar a visão da Isabella Boscov. Só que ele acha que a série tomou um rumo que fez a coisa muito mal feita, porque no jogo dá pra você ficar empático com a Abby, tipo, você entender as razões dela e passar a gostar dela, porque o jogo te força a jogar com a Abby e tal, você vê o ponto de vista dela. Eu acho que a série vai mostrar isso. E eu discordo do Matheus Fiori, porque eu não acho que o jogo é bem sucedido nisso. Eu vi também um comentário do Luigi. O Luigi comentou, ele comentou numa caixinha lá no Instagram, falando assim: olha, talvez funcione melhor no jogo, mas aqui na série ela é só uma psicopata. E eu vou, então, tipo, basicamente eu vou discutir por que ela, no jogo, ela também é uma psicopata, ela é irremível, ela não tem salvação. E talvez, assim, a série, dependendo do jeito que ela continuar, talvez o jeito que a série for continuar, é possível que a série consiga ser mais bem sucedida nisso. E os argumentos lá que geralmente as pessoas que acham que a Abby é passível de uma redenção é porque no jogo, o jogo ele faz de tudo pra você gostar dela. Tipo assim, o jogo. Vamos fazer um comparativo do jogo com a série. Tipo, o jogo é da Naughty Dog, que fez a série Uncharted. E assim, eu não acho um dos melhores jogos do mundo. Assim como eu também não acho que a série seja uma das melhores séries. É uma série até mediana. Mas assim, eu joguei o jogo, eu gostei do jogo, o jogo é legal, o jogo tem uma jogabilidade assim, é bom, é um jogo, tem uma historinha que você vai seguindo, só que ela tem um monte de pontos furados, assim, mas assim, como é um jogo que você releva, numa série, num filme, eu acho que você tem que ter mais cuidado. E assim, na questão, quando você tá vendo, julgando o jogo lá, tipo, tem umas coisas que acontecem que você fica assim, enfim. Mas é o jogo, né? Porque o jogo você tem coisas que tá ligada à jogabilidade.
E é mais focado nisso, assim, né? Então, aí você consegue ter uma desculpa para aceitar aqueles pontos da história e tal. Mas, assim, é um jogo muito bem produzido. Os jogos da Naughty Dog são muito bem produzidos, assim. Eles têm uma riqueza de detalhes, assim, a construção de mundo é muito bem trabalhada. O visual, quando você tá no jogo... E o jogo é do PlayStation 3, o The Last of Us 1, que é o que a primeira temporada emula, né? A primeira temporada da série faz o primeiro jogo. O segundo jogo já saiu pro PlayStation 4, que já tem um gráfico muito melhor, já assim, é uma super produção. E aí você tem lá o comparativo, o que eles mudaram muito pouca coisa. Quando você assiste, joga o primeiro jogo e vê a primeira série, elas têm a mesma estrutura narrativa com umas poucas mudanças. E as mudanças não mudam nada significativamente do jogo. O que mais muda e que foi muito polêmico é a escolha dos atores. O Pedro Pascal ele é um queridinho, então ele é aceito, mas ele não tem nada a ver fisicamente com o Joel do jogo, mas funciona. A Ellie teve aí uma polêmica, tem aí uma polêmica que a atriz ela não tem nada a ver com a atriz, com a personagem do jogo em termos físicos, né? E eles falam que mudou muito e tal. Embora eu acho a Bella Ramsey, que faz a Ellie, uma atriz excelente. Eu acho que ela pegou o papel para ela, assim, ela tá tirando de letra. E ela é uma excelente atriz. Ela tava em Game of Thrones e ela meio que conquistou o público, mas aí o povo achou, não, mas não tem nada a ver. Por quê? Porque ela não tem um padrão de beleza esperado, né? Mas, porra, é uma adolescente. Agora, na série, passou o tempo, ela já é uma jovem adulta, né? De 19 anos e tal. E eu acho que ela tá ótima nesses episódios novos. Eu acho que ela é uma atriz muito foda. Eu pago pau aqui pra ela. Assim como tem a atriz que faz a Abby. A Abby, ela também foi muito controversa porque ela é uma mulher musculosa no jogo, assim, bodybuilder, né? Eu, assim, eu acho que no caso disso aí, gerou também muita controvérsia. O que eu acho é que o modelo de corpo que eles usaram não parece um modelo muito realista para um jogo que faz tudo com muito esmero, muito realismo. Ela não parece uma mulher musculosa que você vê na realidade. Ela parece um personagem ela parece que ela tomou muita bomba e ficou meio deformada, assim, tipo, ela tem uns braços assim que não é que nada contra que esse negócio vai parecer que eu fico aqui falando que eu não quero, que eu tenho tem nada contra mulher musculosa, não é essa a questão, é porque eu acho que anatomicamente ela não tá muito bem, ela tá mal desenhada, assim, ela meio que tem umas certas proporcionalidades assim que não fizeram direito, não. E eu também acho que o fato dela ser uma mulher forte e tal, não acrescenta nem tira nem nada. Não compõe assim o personagem, etc. Ela é musculosa só para ser musculosa. E num mundo pós-apocalíptico com pouco recurso, fica um pouco exagerado como que ela conseguiu chegar naquele ponto. Ela é muito geneticamente beneficiada para poder conseguir, porque onde que ela arruma tanto whey protein, essas bombas para ela manter aquela massa muscular toda. Enfim, e aí é uma crítica da série porque é uma atriz com um padrão comum de corpo, assim, não é nada, ela é magrinha, normal, é talvez um perfil mais ou menos atlético, assim, mas nada imponente. Eu acho que, tipo assim, talvez uma atriz tem uma aí que fez The Mandalorian, que ela fez o papel de uma fisiculturista. Esqueci o nome dela agora, depois se for, eu coloco o nome aí. Acho que é Kate O'Brien, uma coisa assim. E e inclusive assim, você vê, ela tem um perfil ela poderia ser a Abby e tal, mas eu achei que a escolha da Abby da série é muito boa, eu gostei. Eu achei a atriz me lembra muito a Abby do jogo em termos de personalidade. Eu acho que ela acertou bem o tom, assim. E é nisso, assim, que a minha discordância ali com o Matheus Fiori, que o Matheus Fiori falou que no jogo ele mostra a cena ali da Abby como se fosse uma. Como se chega forte toda de preto aqui, ó, tanto que tá até difícil de ver, mas ela tá aqui. E essa aqui é a versão da série, vestido branco, né, já usando aquele quem me conhece sabe, né, já fazendo a
o estereótipo do pedidor de desculpa que vai bem vestido, né? Porque ela é uma personagem que foi criada para ser odiada a princípio, para você depois ter dó e pena dela. Aí o que acontece? O Matheus Fiorda ele fala da cena, que a cena... Porque a cena em questão é que ela mata o Joe a sangue frio, torturando, e ele fala que na série ela faz piadinha, que ela é sádica, psicopata, e que no jogo ela só tem raiva e ela mata o Joe de uma maneira mais condizente, assim, com uma pessoa com muita raiva. Só que a questão é o seguinte, no jogo ela é muito mais brutal do que na série. Na série ela dá um tiro no joelho do... tipo... a cena da morte do jogo praticamente é copiada do jogo, quadra a quadra, assim, é muito parecida. Eu tava muito na memória, mas eu pra poder fazer esse vídeo aqui, eu dei uma recapitulada, revi alguns vídeos, e uma das coisas que eu lembro da cena, quando eu joguei, há uns 5 anos atrás, 4 anos atrás, quando o jogo saiu, eu comprei o jogo quando saiu, tá até aqui, ó, peguei aqui pra mostrar, ó, tenho a versão de Play 4 do The Last of Us Part 2, e aqui é do Play 5 do... Esse aqui eu joguei no Play 3, comecei a jogar de novo assim, mas os jogos são um pouco longos, assim, eu continuo, eu paro por um tempo, depois continuo, não zerei a versão remasterizada do 1. Aí ela chega lá no coisa, ela dá um tiro no joelho com uma escopeta, com uma 12. Aí, tipo assim, no jogo, já mostra assim que ela regaçou a pele, ela praticamente amputa a perna dele com esse tiro. Tipo, já mostra assim, ó, daqui o Joe não sai ileso. Pra quem... Eu já até... Quando eu joguei, eu já sabia que o Joe ia morrer, né? E na série ela dá o tiro, dá uma machucadinha que porra... Falei, pô, arranhadinho só, né? E aí ela depois bate com coisa no joelho dele com um taco de beisebol, sendo que no jogo ela já senta na cara mesmo. E é totalmente... É muito mais brutal no jogo, é muito mais chocante, e para uma série da HBO, que era uma série que nunca segurou muito com essas questões de violência e nudez e tal, a série tá bem domesticada. Eu não gostei muito de uma cena que teve lá da invasão de Jackson, porque me pareceu muito Walking Dead, uma coisa assim, aquelas coisas que tira suspensão de descrença, você vai vendo, vem aquele bloater lá, ele consegue quebrar o muro, sendo que eles já estão vendo que o cara tá vindo, por que já não atirou nele, já tacou fogo nele lá fora, não mostra, tipo... Tanto é que no jogo nem tem isso. No jogo é meio que quase que essas barreiras são muito eficazes. Não tem como os bichos atravessar. Aí vem o zumbi correndo. Aí eles entram na cidade, começam a matar todo mundo lá, atacar. E aí tem o Tommy, tem uma hora que ele corre, ele vai tentar atrair o bloater no meio de um tanto de zumbi. Os zumbis ignoram, passam por ele, como se nada tivesse acontecido. Achei a cena muito mal feita. Isso peca. Embora a produção da HBO... comparável a Naughty Dog lá, eles fazem uma produção muito bem feita, tipo, depois a Isabela Bosco falando no vídeo dela que eles filmaram em locação com neve de verdade e tal, com a neve caindo, e isso eu achei isso bem interessante, e tipo, se fosse na Netflix eles iam fazer tudo dentro de estúdio na Netflix já teria saído a série toda e a gente já nem estaria falando disso mais, né? A HBO, a pior série da HBO ainda tem uma qualidade de produção. Eu costumo brincar assim que a HBO tem padrão Globo de produção, porque se você comparar a Globo com as outras emissoras aqui do Brasil, a Globo tem uma qualidade, um selo de qualidade que supera dos outros canais aqui. Mesmo quando os outros canais fazem coisas boas, a qualidade que a Globo põe... Hoje eu já não sei porque eu não assisto tanto, mas a Globo sempre estava muito à frente em termos de qualidade, de valor de produção. E a HBO, nesse caso, você não tem muito erro quando você assiste uma série da HBO. Mesmo quando ela é ruim, ela ainda tem um impacto, ela tem uma coisa assim que é muito atraente assim, pro público. Mas aí então tem a cena lá. E aí assim, as pessoas defensoras da Abby, eu lembro que quando eu joguei, tinha uma cena, assim, uma das coisas que... eu não gostava da Abby. Ela não é uma pessoa... Eu achava que a Abby era uma pessoa muito, muito mandona, mimada, que é aquela coisa de ser narcisista, tudo gira em torno dela. Tipo, você vê a premissa... Primeiro que no jogo, a premissa de
da Abby, ela foi inventada depois. Então o jogo ele manipula. Ele tenta manipular as nossas emoções. Eu só não caí na manipulação do jogo. Porque assim, o primeiro jogo, o Joe mata mais de centenas de pessoas, ou dezenas de pessoas, sei lá. A gente não conta, a gente perde a conta. Uma delas era um médico, que é o pai da Abby. Só que quando o primeiro jogo saiu, a gente não sabia, ele era só um capanga. Tipo assim, ele era um cara que era um médico que ia extrair o trem do cérebro da Ellie ali pra matar ela, pra trazer a cura. O objetivo era nobre, mas eles estavam cagando pra Ellie. Aí quando for fazer o segundo jogo, aí inventaram que era o pai da Abby. Aí eles fazem toda aquela manipulação, tem um flashback lá, que ele até fala. O Matheus Fiore fala lá que o flashback do jogo só mostra que ela vê o pai morto e pronto. Nesse fica mostrando ela, vou matar o Joe, vou matar o Joe. E só que assim, a série ainda faz. Eu acho que a série faz melhor, porque mostra ela na frente de um monte de cova recém-cavada com cruz lá, mostrando o tanto de gente que o Joe matou. Tipo assim, esse Joe é um psicopata que tem que ser morto. Eu acho que justifica muito mais. E ela, obviamente, tá movida pela vingança de seu pai, mas ela tá. Na série, pelo menos, ela parece que tá se importando com todos os vagalumes. Ela até fala com o Joe lá, os vagalumes não existem mais. No jogo, não. No jogo, ela tá simplesmente por causa do pai. E a Abby é uma filha da puta porque ela ainda bota todos os amigos envolvidos nessa situação. Ela muda de estado. Ela sai de uma cidade num estado para ir no outro para caçar o Joe durante 5 anos por causa de vingança. E ela leva lá os amigos e tal. Eles também, obviamente, concordam com a vingança. Só que assim, quando chega lá, ela simplesmente tortura do mesmo, só porque ela não faz piada, ela fala assim, você não tem direito de escolher a hora que você morre, não, você vai sofrer. É tipo uma coisa nesse sentido, você não tem direito de apressar isso, não, vai ser lenta a sua morte. E tem umas diferencinhas lá, tipo, o grande ponto, eu até concordo um pouco com o Matheus Fiore, que tipo assim, eles já mostram a Abby já vingativa. No jogo, isso só é mostrado depois. Só mostra tempos depois, assim. E assim, se você vai ficar com saudade do Pedro Pascal, que alguns falam aí que ele é o melhor personagem, que perdeu o melhor... Eu não acho que ele é o melhor personagem, eu acho que a Ellie é a personagem dessa segunda temporada, o foco é ela é a leste de nós, né, a última de nós aí. E o Joe, pode ficar tranquilo que o Joe ainda vai continuar aparecendo. Quer dizer, no jogo ele aparece demais porque tem muito flashback das duas personagens, que é a Ellie e a Abby. E a gente vai vendo isso. No caso aí, então, aí tem essa morte lá. Eu tava falando do joelhinho. Eu caí de bicicleta uns 2 anos atrás. Meu joelho ficou mais arregaçado que o joelho do Joe na série. Isso meio que me tirou, que paioso, né? Mas enfim, o que eu acho é que a Abby ela tem mais chance de ser ai gente, que palavra difícil, né? Dela se redimir na seta igual para expor, para fazer especularização, um espetáculo. O Flávio Bolsonaro não consegue falar as palavras. Chega a Abby na série, ela pode ser redimível sim, se eles souberem conduzir, porque um dos grandes pontos do jogo é que a Abby, depois que aí a história do jogo, o primeiro jogo, a primeira temporada é muito linear. A segunda, ela é muito, a segunda temporada, se seguir o jogo, vai ser muito flashback, muito vai e volta, muito ponto de vista alternado. Aí, porque, tipo assim, no jogo mostra que a Ellie vai atrás, vai se vingar. Ela vai e mata todos os amigos da Abby. E aí a Abby vai e chega nela e tem tipo aquele momento que vai chegar num clímax. Quando chega nesse momento, o jogo vai e volta pra Abby depois que ela acabou de matar o Joe, mostrar o dia a dia dela. Ela come o pão que o diabo amassou pra fazer a gente achar ela boazinha. Aí mostra tipo o flashback mostrando o pai, a relação dela com o pai. E o pai é tipo um santo. Só que o pai dele é um bosta, porque eu tava falando, né, que o pai dela era um capanga só no primeiro jogo. Foi inventada essa história que ele era um médico, ele era um cara bonzinho, nossa. E aí ele fica assim, nossa, vou ter que matar a Ellie
Mas, nossa, é uma pena que vai ter que matar ele todo. Ele é muito santo. Aí ele salva a Zebrinha do arame farpado. Ele é um pai maravilhoso. Oh, ele é um médico super exemplar e tal. E aí ele, tipo assim, aí ele tem uma discussão com a Marlene. E aí a Marlene fala, pô, mas você vai matar ela? Aí Marlene, eu tenho que matar porque é a única chance. E tipo assim, isso não faz muito sentido. Se ele fosse um capanga só, falou, caguei pra essa Ellie, eu sou o médico, mas é mais importante isso. Como agora ele é um personagem que eles querem desenvolver, chega lá aquela situação, como é que a gente faz pra ele parecer bonzinho? Ele não quer matar a Ellie, mas ele tem que matar ela. E ele fica com uma pseudo-crise de consciência e aí aí tem a cena assim que a Marlene fala, deixa eu ir lá contar pro Joe que ele merece saber isso, né? Tipo, pelo menos. Mas por que você vai contar pra ele? Ué, ele trouxe essa mulher lá do outro lado do país pra cá, ele merece saber. E tipo, ninguém pensou em contar isso pra própria Ellie, não? Tipo, Ellie, olha, você vai morrer. E tipo assim, poderiam falar assim, pô, existe a chance dela morrer, precisa ser tão... Pra fazer vacina você tem que matar? Você já viu quando você vai fazer um soro antiofídico, que é mais ou menos uma vacina para veneno de cobra lá, você não mata o cavalo, você usa o cavalo, mas você não mata o cavalo, você tira, você produz o soro e você consegue sem matar o cavalo. Não daria para poder ter uma alternativa e tal, então o jogo meio que força as coisas. Aí assim, mas também não ia ter história, né? Então essas coisas são aquelas coisas que a gente tem que ficar relevando e tal. E aí, assim, então o pai é um filho da puta, porque ele vai e fala assim, não, eu vou matar. E não é consentido, né? Porque eles não falam com a Ellie. A Ellie acha que eles vão só fazer uma cirurgia em mim. Mas não fala pra ela, você vai morrer. Tipo assim, a pessoa principal. Então, o pai dele é um crápula. Então ela tá querendo vingar por causa de um crápula. A Abby, né? Quer vingar porque ela gostava do pai dela, mas o pai dela era um falso. E assim, tirando isso, né? Levando toda essa premissa, né? Ela leva todos os amigos. E aí eu falei, aí depois a Ellie mata todo mundo. E a Abby vem atrás da Ellie. Aí a Abby, quando ela tem ousadia, fala assim, eu falei pra vocês não me perseguirem, que no jogo tem isso, né? Quando ela termina de matar o Joe, ela fala com o Tom e com a Abby assim, vocês não vêm seguir não. Tá kit agora, como se vingança fosse assim, né? O que ela esperava? Claro que a Ellie ia atrás, né? E aí a Ellie foi atrás, deu um mob bafafá, a menina se fudeu, a Abby perdendo tudo, culpa dela. E em nenhum momento, quando mostra a gente porque aí ela... esqueci de falar, né? A Abby passa o pão que o diabo amassou, ela passa um momento de Joel com Ellie, assim, como se fosse uma reedição do primeiro jogo. Ela arruma uma criança pra cuidar, pra ser sua, pra ela cuidar, e aí essa é de uma nova facção que tem lá, que é de uns... Tipo um povo Amish, né? Que é contra a tecnologia, uns luditas lá. E aí tem o Levi, que vira uma criança adotada pela Abby. Mostra, olha como que ela é boazinha, ela tá ajudando. Aí são 3 dias assim, até chegar no ponto do clímax de novo. Aí ela é muito boazinha. Olha só, ela salvou a vida do Levi, né? Tipo, ela é boazinha, ela é boazinha. E ela chega lá, quando ela encontra com a Ellie. Eu lembro quando eu tava jogando, minha sobrinha já tava toda achando que a Abby era boazinha também, que a minha sobrinha viu eu jogando. Eu não sei se ela viu o modo como ela matou o Joe. Porque ela vinha assistir eu jogando. Ela fala, não, a Abby é toda boa. E eu falei, eu odeio essa Abby, eu tenho que jogar com ela, mas eu odeio. Eu tô falando que ela morra. Eu tô falando que o final do jogo ela morra. Eu ficava só assim. Aí ela tem um showdown com a Ellie, né? A Abby versus Ellie. E aí você joga com a Abby. E a Ellie tá com uma shotgun. Aí toda hora eu morria, eu falei, isso, mata mesmo. Foi um momento do jogo que eu morria, que eu acho que eu já me sentia satisfeito. E aí essa cena termina com a Abby pegando a Dina, né? Pegando a Dina e quase matando ela no pescoço na frente da Ellie. Ela tá grávida. Aí a Abby simplesmente fala assim, melhor ainda, quer dizer, foda-se. E a única coisa que impede a Abby de continuar, a Dina sobrevive, é porque o Levi chega na hora e vê a Abby quem realmente ela é. Aí a Abby tem um pequeno momento de crítica,
tá bom, foda-se vocês. E ela sai fora e aí meio que acaba o jogo. Aí depois tem um epílogo que rende, porque é igual. Esse povo é igual filme de máfia, né? Nunca acaba até que você mate o último causador dos pontos de vingança. E aí o final depois tem um epílogo que é muita enrolação. Eu acho que é muito injusto. A Ellie, no final das contas, ela é que mais perdeu tudo. E a Abby, ela consegue se redimir, né, no jogo, assim, mas eu não acho que ela mereceu a redenção que ela tem no jogo, assim. Ela come o pão, mais ainda o pão que o diabo amassou, mas, tipo... o jogo é meio o jogo e a série é meio sobre quebra do ciclo, essa segunda parte, né? É quebra do ciclo de vingança. Uma coisa que eu tenho levantado assim é que eles falam que vai ter uma terceira temporada. Eu não sei se eles vão estender a segunda e a terceira temporada para ser referência ao jogo, né? Ser referente ao segundo jogo, né? Tipo, a primeira e a segunda temporada vai referir ao segundo jogo, porque não tem o jogo 3. Então, preparem-se, porque pode virar um novo Game of Thrones, que a série passou o livro, né? Então, tem isso. Por falar em Game of Thrones, vou dar um outro exemplo aqui de personagens execráveis que a gente meio que aceita. A gente meio que aceita o destino, né? O destino deles. Um é a gente aceita a redenção deles. Um é o Jaime Lannister. O Jaime Lannister é aquele personagem que empurrou o Bran no primeiro episódio da série. No livro ele faz isso também. E ele é incestuoso com a irmã, ele transa com a irmã, ele é do pessoal dos Lannister, que são os vilões e tal. E no final das contas ele começa a ter muita crise de consciência e ele começa a mudar as atitudes dele. No livro, inclusive, tem uma cena que não tinha na série, que o livro não acabou, né? Até virou meu apoiador de monitor ali, um dos os livros do Game of Thrones. Tá aqui, ó. Esse aqui é um dos Game of Thrones, não sei se tá dando pra ver aí. E aí o Jaime, ele tipo... Tem um momento, o último momento dele no livro, que depois não teve mais livro, assim, é que ele recebe um pedido de ajuda da Cersei lá e ele simplesmente ignora, ele não vai. Eu falo, pô, ele mudou pra caramba, né? Ele tem uma crise de consciência que justifica. Ele sabe ele perde a mão, ele sofre por causa disso. Mas pra você se redimir não basta você sofrer. Você tem que ter um arrependimento ou um remorso pelo que você fez. Reconhecer que o que você fez é errado. Isso a Abby não tem. A questão do Anakin Skywalker, que... Pô, ele mata criança, né? No episódio 3. E assim, aí no final o Luke fala, não, ainda tem o bem nele, não sei o quê. E ele consegue se redimir. E aí você pensa, pô, mas ele matou criança, né? Uma coisa assim que o Luke via... O Luke talvez não sabia da história de matar criança. Talvez o Luke, se ele soubesse, ele meio que... pior que é isso. Mas se você vê no episódio 3, que não é um filme lá, assim, eu adoro Guerra nas Estrelas, mas não é um filme, assim, exemplar de nossa, olha que filme maravilhoso, que filme profundo. Não é profundo, mas assim, inclusive um dos defeitos do episódio 3, que eu acho, é a transformação do Darth Vader, é uma coisa muito rápida, assim, meio que ele tá bonzinho, de repente ele vira o Darth Vader, ele vira o cara mau. Mas é engraçado que é porque ele fica num estado meio catatônico, e quando ele mata as crianças, ele tá simplesmente dominado pelo ódio de uma maneira que não é ele que tá ali matando as crianças, ele tá tipo possuído, é como se ele tivesse possuído. Então não é possível acreditar numa redenção dessa magnitude, porque o Darth Vader mostra que ele continua sendo mal depois, ele ainda faz muita maldade, destrói, conivente com a destruição de planeta, genocida pra caramba, não... Ele faz muita atrocidade, só que você acredita porque é como se ele tivesse possuído, é como se ele não fosse ele mesmo. E o que acontece é que quando ele se redime, ele não nega, ele não acha que ele muda, ele realmente tem um arrependimento verdadeiro. Porque existe arrependimento, remorso e arrependimento falso. Arrependimento porque você foi pego, né? Tipo, vamos supor assim, um cara que ele... Tipo o Arnold Schwarzenegger, que ele traiu lá a esposa dele, tem um filho fora do casamento com a empregada. E tudo bem, né? Ele devia ser mó adúltero a vida dele. Aí, quando descobriu, ele, eu me arrependo. Ele arrependeu de ter sido pego, porque isso causou uma má reputação pra ele. Ele não se arrependeu de ter feito isso. Talvez, pode até ser, mas assim,
Se não tivesse aparecido, ele não se arrependeria. O caso desse arrependimento do Darth Vader é um arrependimento genuíno. Tanto é que por isso, depois disso, ele se entrega. Não, agora eu posso morrer mesmo. Tipo, eu tenho que pagar pelo que eu fiz. Eu fiz muita coisa errada, mas eu entendo que eu fiz. A pessoa reconhece que o que ela fez é errado. Porque existe o arrependimento da pessoa que ela não reconhece que fez errado. Ela só foi pega e precisa dar uma satisfação. E é isso que acontece com e o problema é que a Abby nem arrependida ela fica, nem remorso ela tem. Só no final talvez ela tenha ali um resquício. E a Ellie que fica, tipo assim, no final ainda deixa na mão da Ellie decidir. Porque ela decide, não, acabou, não vou. No finalzinho ela fala, não, esse trem não vai levar a mais nada. Ela, depois de ela ter só perdido tudo, aí ela vai e deixa que seja o que acontece. Aí a Ellie vai e tem que decidir. Tem a faca e o queijo na mão. E ela perde os dedos, não pode tocar mais violão. E não pode, que é a coisa que ligava ela ao Joel. E ela, tipo. E ela tem a presença de espírito de tá, não vou levar pra frente não. Mas com isso a Ellie também perde tudo. Perde. Ela deu voz à vingança, ela perdeu tudo. Assim, ela perdeu todas as coisas boas da vida dela também. Ela não ganhou nada. Só que a outra pelo menos teve a vingancinha dela cumprida, né? A egoísta lá. Não, o jogo não torna a Abby um personagem pelo qual você possa ficar empático. O jogo ele manipula pra isso, mas é muito forçado. E a ideia é essa. E aí eu acho que a série ela pode conseguir mais, porque a série tem que mostrar um ponto de remorso da Abby chegar nesse ponto que ela não tem no jogo. Ela em nenhum momento, ela assim, que eu me lembre, mesmo se ela ainda perde, ela leva os amigos dela, ruína tudo, e ela não acha que ela fez o errado. Ela acha que ela tinha que ter matado o Joel por causa do paizinho dela lá, que era um santo, né, supostamente. Então é isso. Não sei se tem mais alguma coisa pra falar. Tem uma outra coisa que só pra encerrar, o Matheus Fiore ele fala uma coisa sobre o filme, sobre o jogo e a série, que o jogo ele tenta ser um filme. E é verdade, mas isso é uma afirmativa que você pode falar para quase que 90% dos jogos, assim, de 20 anos pra cá, né? Todo jogo ele meio que tenta ser um filme. 20 anos ou mais, até 30 anos você pode falar. O videogame sempre andou um pouco à sombra assim, do cinema como forma de entretenimento, mesmo tendo passado. Mas isso fica para um outro vídeo, eu falo disso. Mas o jogo ele é muito cinemático, né? E eu acho que ele é até bem sucedido, ele é um filme divertido. Tanto o jogo quanto a série são divertidos, são um bom passatempo, mas eu não acho nem que o jogo, nem que a série são o melhor jogo ou a melhor série. Eu acho que são produções muito bem feitas, muito bem. Você vê que tem um dinheiro enorme investido, a qualidade técnica é excelente, mas é meio que um Walking Dead da vida. O Walking Dead pra mim é uma das maiores merdas já feitas em termos de série. Eu não li o quadrinho, mas no caso da série eu sempre achei ruim. Eu vi até uma temporada e sempre esperando uma coisa e vindo outra, em termos de qualidade de roteiro e tal. Essa tem um roteiro um pouquinho melhor, a The Last of Us tem ela é mais adultinha, assim, mas eu ainda acho que ela é meio fraquinha. Eu nem ia assistir, pra falar a verdade, mas como veio esse assunto de volta, eu quis entrar no meio da polêmica aí e achei interessante. Me deu vontade de falar e falei, bom, mas tem que assistir. Eu assisti e vou ver até o final agora, porque também não é muito tempo. E ela sai semanalmente, você não vai ficar preso num final de semana inteiro falando dessa série. Ou vendo a série toda pra semana que vem você esquecer que a série existiu. Então é isso. Um abraço, um beijo. Um pedaço de queijo. Foda-se, beijos pra vocês aí. E até a próxima. Tchau!
E como sempre, aquele erro de youtuber novato que até os velhos cometem, esquece de pedir para apertar o sininho e inscrever. Faz a gentileza aí, aperta aí o sininho e dá um like, né? Tem que dar o like. E é isso. Um abração para vocês.